E agora contem para nós, como que foi a entrevista, a atenção e o exame médico, vocês fizeram antes ou depois? Depois. Um dia De- depois. Por Um muita dia, sorte. É. tá certo. E a gente vai entender o porquê que acontece. Como que foi a entrevista? Vocês chegam lá e como que é? Chegando no consulado, enfim, já não tem que pegar aquela fila gigantesca que todo mundo sabe, quem já tem visto de turismo, alguma coisa do tipo, já fala com alguém e diz, olha, meu visto é de imigração, enfim. Tem as pessoas com Com um coletezinho coletezinho vermelho. posso ajudar ali na calçada, né, bem praticamente na calçada. Aí eles te encaminham para uma outra entrada, uma entrada por trás, enfim, passa naquela entrada, passa no raio-x, não pode ter nada, celular, chaves, acho que pode ter álcool gel, inflamável, mochila, nada. É a pastinha dos documentos e você. E aí passa no scanner, sobe para o segundo andar. No primeiro andar é de vistos normais, sobe para o segundo andar, tem uma sala que é só para processo de imigração. Uma sala cheia, eu não imaginava que tivesse cheia de gente, porque imigração a gente pensa que é algo meio irreal de conseguir. Aí faz um formuláriozinho, preenche, tal. Ele pede para separar já os documentos, uma pré-triagem. Todos na ordem. Na certa, ordem né? específica que ele manda. E entrega de volta para ele, e aí ele pede, senta lá e vamos aguardar que tem que passar na primeira, aí sim, numa janelinha para verificar os documentos por algum cônsul, né? A gente esperou, conversou com as pessoas que estavam ali, enfim, a gente conheceu outros A brasileiros. gente tinha uma dúvida nessa etapa da verificação dos documentos, porque durante o nosso processo eles estavam incomodando Com a certidão de com a nossa nascimento. certidão de nascimento. Eles não aceitavam a nossa Eles diziam que não era válida. Eu ficava tipo, como assim? Eu briguei com os meus advogados muitas vezes, porque eles diziam, gente, como assim não é válida? Eu fui no cartório, eu tirei uma via, ela é válida. E aí foi um pouco de problema que as pessoas têm que entender quando a questão assim funciona diferente. E essa empresa que nós lidamos era americanas, então eles pensam diferente, eles agem diferente. Eles mandavam que nossa certidão estava inválida e a gente explicava para eles como está inválida, só tem um único órgão que emite a certidão, é a nossa certidão, não é falsa. E eles diziam, não, você tem que mandar a verdadeira. Eles só respondiam isso. E Sim. tanto que chegou ao ponto que eles pararam de responder nossos e-mails e daí eles pegavam e diziam assim, você tem que mandar Quando a tu sua me mandar a certidão certa, real. praticamente eles me respondiam. Quando tu mandar a certa, a gente conversa. E eles não nos respondiam mais. A gente dizia, essa é a nossa Aí o que certidão eu real. fiz? Eu busquei uma bem antiga que eu tinha, já que a válida recém-tirada eles não queriam, mandei e daí tá. Aí eles aceitaram. A NVC aceitou a bem antiga. Aceitou, não. Eles pegaram e aceitaram. Eles não falaram mais nada. Eles não falaram mais nada, que era pra E verificar marcaram lá a nesse entrevista. momento. Aí a gente levei as duas na entrevista, aí chegamos nela, ela começou a rever e tal. Daí eu dei a certidão de nascimento nova, ela me olhou com uma cara de não era pra ser essa. Só que daí, de antemão, eu já falei, olha, como tu pode ver, essa certidão foi tirada uma semana atrás, ela é a mais recente possível, ela é em papel moeda, foi tirada no cartório, ela tá autenticada, que eles pedem pra tu ir num cartório normal e autenticar a firma com um selinho, Que não né? precisa. Que não precisa, porque ela já é em papel moeda, já é autêntica. Mais uma autenticação. E daí ela deu uma olhada, tal, bem sensata, ela falou, tá, tudo bem, é real, ela é legítima. Mas E aí, além desse documento, o que mais que vocês levaram lá? Porque quando a gente vai tirar visto de turista ou estudante, leva 1 milhão de documentos. Nessa primeira triagem de documentos, com uma janelinha com cônsul, aí entrega a certidão de antecedentes criminais estadual e federal, que isso tira em site online, tira a certidão negativa de nomes anteriores, o Alisson mudou o nome para adicionar meu sobrenome, né, por conta do casamento, ele levou a certidão negativa, de que não tinha nada, né, só o primeiro sobrenome dele, e eu acho que isso, e passaportes anteriores, quem tinha visto o válido dele ainda estava válido, o meu tinha vencido fazia um mês, daí ela só olhou, enfim. Sim, porque nessa primeira parte a gente comprovava os nossos documentos e que a gente pessoais, era nós. E ela tinha os documentos. E tinha que levar a carta que marcava a entrevista com o número do RDJ, né, que é o número do processo. Aí isso tudo para ela me entregou, daí isso que foi engraçado, verificou tudo, ela me entregou uma pasta grossa assim, de documentos que ela tirou lá de dentro dela e me entregou. Deve ser bom. Esses documentos eu vou entregar então pro cônsul que vai me entrevistar. Aí sentamos lá, tinha que esperar na fila de novo pra entrevista. Sentamos lá. Ficamos conversando com um monte de gente. Você consegue ouvir também as entrevistas. Todas as entrevistas. O que vocês viram ali de entrevista pra gente saber, assim? Eu não sei que tipo de processos era. Um deles era B3, eu acho. Um casal era B3. Mas a gente ouvia gente gritando, tipo, falando alto, porque tinha um que se ouvia que ele
tinha morado nos Estados Unidos por mais de 6 meses, tinha estendido o prazo. E aí, pelo que eu entendi, ele trabalhava por videochamada, mas ele trabalhava para uma empresa do Brasil. E ele, segundo ele, falava bem alto para a cônsul, ele recebia pela empresa do Brasil. Só que ela estava incomodando porque ele estava trabalhando no solo americano. Em solo americano. Só que nem ele falou, isso que eu não trabalhei para ninguém americano, eu só estava fazendo videochamada com a minha empresa do Brasil. Eu recebo dela, eu vi que ela perguntou, mas você recebia em dólares? Ele falou, não, eu recebia no Brasil, Brazilian reais. Enfim, acabou que ele foi embora meio bufando e tinha que mandar documentos por e-mail. Não sei qual foi o desfecho. É até bacana você citar isso, porque nos bate-papos que eu faço com advogado de imigração, às vezes as pessoas não gostam da resposta. Trabalhar remotamente nos Estados Unidos, recebendo no Brasil, também é trabalho. Então, também é trabalho. Eu acho que é um pouco irreal. Se tu é um funcionário do Brasil e trabalha para a empresa brasileira, eu posso estar de férias e tenho que responder. É um problema. Claro, ele não estava de férias porque ele ficou mais de 6 meses. Mas fora isso, gente, vamos ter um pouco de bom senso. Porque às vezes é muito difícil. Mas não pode. Não pode. Porque, na dúvida, não pode. Quando o visto é na categoria não imigrante, só para as pessoas entenderem os conceitos, subentende-se que você não mora aqui nos Estados Unidos. Se você está morando aqui, e mesmo que você se sustenta do dinheiro do Brasil, eu sei que fica uma coisa meio hipócrita, mas para eles isso é morar nos Estados Unidos com um visto que não permite morar. Então é importante vocês entenderem isso para não acontecer como esse exemplo que o Douglas citou. Porque quando for a estatística, vai ser você que vai estar lá para responder. Exatamente. E você que vai ter que arcar, porque tu que responde dali em diante. Mesmo que o teu processo esteja todo certo e tu fez algo no meio do caminho que deu problema, o problema é teu, basicamente, ali. O cara saiu bufando e foi embora. Foi embora, enfim, ele tinha que mandar documentos, quem sabe fossem os documentos comprovando que era uma empresa brasileira e comprovando que ele não trabalhava para nenhum americano, né? Isso se ele tivesse, né? Se ele tivesse, claro. Não sei se ele tinha, tô assumindo que ele tinha. E aí, até fizeram uma pergunta aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. O Rodrigo Marsola. Essa entrevista é em português? Não somente a do cara que vocês viram, mas a de vocês. Foi em português ou em inglês? Assim, ó, o cônsul, ele é americano, tá? Porém, ele fala português. Ele não é expert em falar português. Então, tem coisas que ele vai te perguntar e tu vai dar uma processadinha porque ele falou com uma pronúncia que não é bem assim, ou a entonação. A gente já viu um vídeo de uma pessoa falando que a cônsul até falou assim, você morou nos Estados Unidos mais tempo do que eu legalmente. Ela ficou, como assim? Eu não morei. Só que era uma pergunta. Só que a entonação não era de pergunta, então parecia uma afirmação. Você morou nos Estados Unidos por mais tempo do que não deveria. E daí tem esse... O Roger acho que sabe quem é, porque ele falou no canal que é a da Nossa Vida Califórnia. Era da Nossa Vida Califórnia. Sim, eu conheço ela contou essa história. Ela contou essa história. E realmente é exatamente assim. Às vezes tem coisas com entonações que tu fica tipo assim, meu Deus, você tá querendo me dizer o quê? Ou é uma pergunta, eu não entendi. Por esses motivos a gente decidiu compartilhar, porque a gente viu poucos dias antes da nossa entrevista esses vídeos dela. Ah, você viu o vídeo dela? Sim, e realmente ajudou. E foi bem isso, que ela falava de prestar atenção no jeito que a cônsul fala, porque pode parecer diferente. E daí, quando a gente foi lá conversar com ela, a gente ficou, é bem verdade isso. Viu mas, como esses vídeos ajudam? Ajuda muito. Eu vou entrevistar eles também, vai ser bem interessante. Mas resumindo, assim, a entrevista. Cheguei lá, né? Daí, basicamente, como eu era aplicante principal, eu falei mais, o Alisson falou muito pouco. Ela me perguntou daí meus dados, enfim, né? Normal, de praxe. Aí ela me perguntou... Ela ia fazendo as perguntas, tipo, qual o seu nome e o nome dos seus pais? E ficava lá. Mas assim, ela tá no computador aqui e ela só vira o olhinho pra falar contigo. Ela não fica, tipo, aqui, né? Ela tava como se eu estivesse na fila de um call center. Aí... se eu sabia aonde... Não, qual era o visto que eu tava aplicando. Eu falei, era o MB3, vai muito bem. Ela perguntou, você sabe aonde você vai trabalhar? Eu pensei, meu Deus, com certeza eu sei. Aí eu falei, sim, eu vou trabalhar para a empresa tal. Ela falou, qual vai ser a sua função? Você sabe? Sim, minha função vai ser tal. Qual a cidade? Vai ser tal cidade. Daí ela perguntou, qual a sua intenção de trabalhar para essa empresa? Daí é uma boa pergunta, eu pensei, né, comigo mesmo. Aí eu respondi assim, olha, já que me foi dada essa oportunidade de morar legalmente nos Estados Unidos, trabalhar legalmente nos Estados Unidos,
no mínimo que eu vou ficar pelo menos um ano, mas eu pretendo, acho que continuar trabalhando para essa empresa, né? Enfim. Até se ajeitar. Até, quem sabe, no futuro lá seja muito bom, quem sabe eu acho algo melhor, mas eu pretendo trabalhar para essa empresa e aproveitar as oportunidades que eles estão me dando. Aí eu acho que ela achou uma ótima resposta. Ela disse, ok, tudo certo. Aí ela perguntou, qual vai ser o seu salário anual? Aí eu respondi para ela, olha, eu não sei, eu nunca fiz o cálculo de quanto vai ser anual, eu sei que vai ser X dólares a hora, né? Daí, tá, tudo bem, ela aceitou a minha resposta. Daí ela me perguntou... Como é que encontrou a vaga? Como é que eu encontrei a vaga, exatamente. Aí eu expliquei, olha, eu falei, tem uma empresa que ela é especializada em fazer a ponte entre quem está buscando a vaga e quem tem a vaga disponível. Ela faz essa ponte entre essas duas pessoas, além de ter toda a parte burocrática, advocatícia. Eu falei, eu não tenho know-how nenhum sobre processo, nem sobre imigração, então eu precisava contratar Vocês alguém. falaram a verdade. Exatamente. Sim. Eu falei, eu precisei contratar alguém que fizesse a parte burocrática e me ajudasse, me auxiliasse em todo o processo. Então, essa empresa dá assessoria em toda essa etapa. Daí, ela pediu, você tem um contrato com essa empresa? Aí eu falei, sim, tenho um contrato. Tinha impresso, levem, gente. Não, isso não está em nenhuma lista de documentos, nenhuma lista de documentos diz que você precisa ter o contrato, mas eu tinha, eu levei, eu entreguei, tudo muito que bem. Ela pedia se tu fazer com pagamento pro sponsor. Por sponsor, exatamente, porque essa é a parte legal do processo, tá? Que quando as pessoas falam que você comprou o green card, eu não poderia dar dinheiro para o meu sponsor me contratar. Seria uma coisa tipo assim, se eu te dar X mil, tu me contrata? Não, isso não pode, isso é legal, porque eu estaria comprando a vaga. E é injusto eu comprar a vaga, porque tem pessoas que não vão ter dinheiro para comprar uma vaga, e porque eu estaria sendo errado, né? Não é legítimo a ideia de me contratar. Aí eu falei, não paguei nenhum valor. E isso, inclusive, consta no contrato da minha empresa. Diz que nenhum valor foi pago ao empregador. Né? Enfim, nada é pago ao empregador por nenhuma parte do processo. Sim, apenas pelos serviços que eles prestam. E tudo ok. Teve também Ela também pediu o comprovante de pagamentos feitos da empresa. Daí com isso ela me pediu o comprovante dos pagamentos que eu fiz para a empresa. Porque ela deve querer bater o valor do contrato com o valor que eu paguei. Porque um contrato é uma folha de papel, teoricamente, né? Pode dizer qualquer coisa. E vocês mandaram tudo. Sim, aí eu tinha impresso o valor das transferências internacionais. Foram duas Só transferências. Só me pensou da cabeça... Ou é agora ou não. Agora não. E tem uma coisa que tem que levar também, que eles pedem, é uma carta do empregador. O meu empregador me mandou em torno de um mês antes, porque essa carta só pode ser de um mês antes, né? Ela tem 30 dias, dizendo que sim, que eles estavam contratando, nas seguintes condições, enfim, imprimi, entreguei para ela e ficou tudo certo. Aí, e eu ainda com aquele processo que eu falei, com aquele negócio, eu segurando. Aí eu tinha perguntado já umas 3 vezes. Eu tô com esse documento, eu preciso te entregar. Ela me falava, não preciso agora. Até que foi chegando o fim da entrevista, enfim. Daí ela me perguntou... O que mais que ela perguntou? Aí ela fez perguntas pra mim sobre meu nome, sobre meus pais. Ela perguntou se eu já tinha estado nos Estados Unidos, eu acho que sim. Aí eu É. respondi sim, já estive várias vezes. Ela fez uma pergunta pra nós dois, que parece uma pergunta besta, se a gente já tinha cometido algum crime. Parece besta, mas eu acho que não é tão besta assim, porque Eles... muitas pessoas, eu acho que crime é algo muito relativo, não é só matar e afins, né? Então... Eles questionaram o fato de vocês já terem estado aqui nos Estados Unidos antes ou não? Se a gente passou, se a gente já passou do prazo. Que é isso que é a pergunta que a da Califórnia falou, a da Vivi da Califórnia, que é, você já esteve além do prazo permitido nos Estados Unidos? Não, nunca estive. E nunca estive mesmo, nunca foi passado dos 6 meses. E é estranho, porque se falei, eles quisessem... eu jamais ficaria fora do tempo permitido. Daí ela deu uma risadinha. É estranho, porque assim, eles têm como saber isso, mas eles querem ouvir de você. Eu vi de você. Até porque... O problema da imigração, que nem todo mundo diz, é mentir. Eles não querem que tu minta. Pode ser que às vezes tu fale a verdade e passe, porque tu tá sendo honesto. Que alguma coisa é errada. Pode ser que não. Mas não minta, na dúvida não minta. É que nossa visão, Brasil, eu estou te entregando minha identidade, sou eu. A visão dos Estados Unidos eu estou dizendo que essa identidade é minha, então é minha. É minha, sim. Então, eles acreditam na tua palavra. Eu fui pegar um delivery ontem e o cara falou, eu preciso da sua identificação. Tipo assim, porque tinha bebida alcoólica. Eu falei, poxa, mas eu sou maior de 21, né?
Ai, mas e aí, beleza? Aí vocês entregaram tudo, tal, mostrou o contrato, mostrou os Eu pagamentos que fez entreguei, para a eu só agência. mostrei, eu dei pra ela. Ela E ficou, Ela não, quis ela ficar. ficou. Ela me pediu, eu posso ficar? Claro, eu já sabia que ela ia querer ficar e dei pra ela os pagamentos, dei o contrato. Que a enfim. gente tinha visto nos vídeos, eu acho que foi da Nossa Vida Califórnia, que ela tinha dito que na entrevista dela não foi pedido nada, ela não entregou nada. Mas uma outra Tanto pessoa... que a gente ficou nesse pensamento. Se não nos pedir, deixamos Não vamos assim. falar, sim. Se pedir, vamos ser falar. verdadeiro. E ela tinha falado também que daí ela, no caso de um amigo, acho que ela conhecia que tinha passado pela entrevista, tinha Tinha perguntado. pedido. Aí a gente já levou, né? Pra Sabendo tiver como disso. ajuda ao ver os vídeos das pessoas, a gente já levou. Sabendo que E- poderiam vir a pedir, né? Aí até o fim do processo ela perguntou se vocês têm visto válido. Aí ele tinha o de turismo, que ainda estava válido, o meu já tinha vencido, enfim. Ficou só o meu passaporte válido, porque o passaporte anterior com o visto vencido não precisava. Dele ficou os dois. E mais uma vez eu perguntei, tá, esses documentos eu preciso te entregar? Ela falou, não. Daí eu fiquei, meu Deus, mas é o meu processo, era Pra grosso quê? assim. Eu falei, então por que tu me deu? Eu não perguntei, né? Eu fiquei pensando. E daí ela falou, era isso. e foi Daí, só então, isso. e daí o Alisson perguntou, tá, mas era só isso? Sim, era só Se eu isso. perguntei pra ela, tá tudo certo? Ela, Mas tá tudo sim. certo, sim. É só E a esperar agora. entrevista resposta. durou quanto tempo, assim? Nem 30 minutos. Nem 30 minutos. Na verdade, ela nos perguntou se nós já tinha feito a consulta médica e a gente falou que estava marcado para o dia seguinte. Daí ela fez a mesma coisa de virar pro lado e ficar digitando. Digitou lá. Porque assim, uma coisa sobre a consulta médica que a maioria das pessoas não sabe é que se for lendo o site da embaixada, isso eu fiquei com bastante medo antes da entrevista, diz assim, é obrigatório, é mandatório levar o envelope lacrado com os resultados médicos para a sua entrevista, no contrário, não vá. Só quando eu fui marcar a consulta, por e-mail, com o consultório, que já era no dia seguinte que eu recebia a carta marcando a entrevista. Não tinha. Só tinha para um dia depois porque tinha uma desistência, senão era para ali 2 meses. E daí eles me responderam com um e-mail que a embaixada estava aceitando fazer a consulta depois e eles mandavam para a embaixada os documentos. Só que isso não dizia em lugar nenhum, em nenhum site. Isso diz, nenhum site da embaixada diz que seja legal. Aí eu comecei a ligar na embaixada, mandar e-mail, enfim. Aí, num dos e-mails, eles me responderam assim: nós estamos cientes da falta de médicos pelo volume de pessoas e nós estamos aceitando que os médicos enviem os documentos. E dizia, de maneira nenhuma, cancele a sua entrevista por causa da consulta médica. Daí eu perguntei, por quê? Porque não se sabe quando vai ter entrevista de novo. Não é aquela coisa que eu queria dizer para ela. Eu queria dizer para ela, tá, mas então eu cancelo e marco para semana que vem. Não, pode ser que tenha daqui 4 meses uma entrevista. Tanto é que eu já me antecipei e já falei pro irmão, já vai fazer a entrevista, o exame médico agora. Como eu já sei como funciona. Quem pode, quem tá perto de alguns médicos, no nosso caso não, porque Rio Grande do Sul o médico era no Rio, não é assim, né, para ir. Mas para quem pode, já faz antes, vale 6 meses e já vai com os documentos tudo certo. Esse exame médico, o que que é? O que que tem que fazer no exame médico, assim? Que tipo de vacina, o que que é? Assim, vacina não é muito claro, tá? E não ficou muito claro para mim, nem mesmo com o médico falando depois. Eu busquei no site da embaixada, tem Vaccination Requirements. A gente acabou fazendo tudo que estava naquela lista. A gente fez umas 6, 7 vacinas, fora as que nós já tinha, né, de criança e afins. E daí, depois, chegando no médico, ele falou que, na verdade, precisava de só algumas lá, que é o que ele passou para nossa carteirinha de vacina americana. Que era a da Covid, a influenza, varicela, influenza, acho que era hepatite e meningocócica, eu acho que era. Não, e a tétano, difteria e mais um outro nome. Tem exame de visão ou não? Sim, assim, ó, aí antes da consulta médica tem que fazer, eles dão 2 laudos, né? Eles já mandam por e-mail para você marcar antes da consulta, tem que fazer exame de sangue, que é para isso tem uma tabelinha que muda dependendo da idade, né? São exames ou de urina para algumas idades, ou de sífilis é para todas as idades, e mais um outro que é para umas idades também específicas. No nosso caso, só precisaria de sífilis. A gente acabou fazendo de urina também, porque não tinha pessoas falando o que precisava e não era atualizado. A gente acabou pagando bem mais pelo de urina. Se não me engano, ali por novembro ou dezembro mudou. Então, entre a da Minha Vida Califórnia e nós, que ela tinha de urina na época dela, mudou. E aí não sabia, nós acabamos fazendo. Aí depois a gente perguntou pro médico, o médico falou que não precisava mais. E o de urina era o mais caro, 200 e tanto cada um. Aí, enfim,
exame de sífilis. A gente detalha isso no nosso vídeo um pouco mais atualizado dos requirements. E fora isso, tem que fazer um raio-x, que é da parte torácica, né, dos pulmões, que é para buscar ver se tem tuberculose, esse tipo de coisa. Tudo isso é consulta médica? Não, isso é 2 lugares. Tu vai em 2 laboratórios antes fazer esses exames, o de sangue em um laboratório, o raio-x em outro laboratório, uns 4 dias antes, pelo menos, da consulta, para dar tempo de eles mandarem para o médico os resultados. Aí, no dia da consulta, o médico já está com os resultados lá. Aí ele vai olhar, enfim, provavelmente vai dar tudo certo para a maioria das pessoas. E aí ele faz peso, altura. Ele comenta, vai estar tudo certo para a maioria das pessoas. Daí, quando vê tem uma pessoa assistindo aí que não tá tudo certo, a gente fica, tá, e como é que vai ser comigo? Isso era um pensamento que a gente até falou no nosso vídeo, porque nós perguntamos pro médico já pensando em Aí informar as pessoas. eu perguntei pro médico, né, tá, o que acontece se dá algum problema, por alguma exemplo, alteração? Se der sífilis, algo se do dá tipo. alguma alteração num dos exames. Aí eu falei, vai ser negado o teu green card? Até porque eu olhava assim, que tinha até nos portais as pessoas pensando assim, tá, os exames, a consulta médica pode influenciar na minha aprovação de green card? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O exame é só pra mostrar que tu tá sadio quando tu vai entrar nos Estados Unidos. Tem um seguidor até que perguntou sobre ele tinha um problema de visão, que eu não me lembro o que era, num dos olhos, e ele perguntou, será que isso vai me impedir de conseguir meu green card? Eu respondi para ele, olha, eu acho que tu teria que falar com o médico, né, mandar um e-mail, mas eu imagino que não seja algo limitante, porque, assim, é um exame para ver, que nem o Arson falou, se tu é sadio, se tu é saudável, enfim, não que tu tenha que ser 100% tudo. Sem uma desabilidade na visão, acho que não vai impedir de ter green card. No caso dos exames que eles pedem, que são de doenças venéreas, a maioria. Então... E aí lá ele faz altura, peso e... Isso. E é só isso? E tem que levar a carteirinha de vacinação a original, né? Bacana. Que você tem ao longo da vida, né? Tem que levar ela porque ele vai checar as vacinas que você tem.